Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu aí estarei no meio dele. Este é o mote que Jesus nos dá. E é também o mote para este podcast. Sejam bem-vindos à Mesa com Jesus. Eu desde já vou fazer só um pedido. Se vocês gostarem deste tipo de conteúdo, subscrevam, deixem o vosso comentário para eu perceber um bocadinho aquilo que vocês também acham e até possíveis candidatos a estarem aqui. Obrigado. Santo preferido, Padre Nuno, já que estamos nisto. Santo António de Lisboa. Eu devia dizer o São Nuno de Santa Maria, mas pronto, quando eu escolhi, eu ainda era só beato Santo António, sem dúvida. Porquê? Sem dúvida. Por tudo e mais alguma coisa. Então, é um homem fascinante e de facto a vida dele tem contornos que muitas vezes escapam àquela sabedoria popular, a grande formação que ele teve nos cónegos regrantes de Santo Agostinho. Só isso para mim falo fascinante, porque ele realmente em Itália, quando abre a boca, todos ficam, uau, como é que... Primeiro, ele já era franciscano nessa altura. Exato. Os franciscanos, São Francisco de Assis não queria que eles tivessem nenhuma formação para não chegarem ao céu a pensar que sabiam muita coisa. Ele dizia, os meus irmãos têm que chegar ao céu humildes, a saberem que não sabem nada. E foi Santo António o primeiro a dar formação aos franciscanos. Um homem muito humilde, um homem que se gastou, que era duro, eu não falava fácil. O sermão, o milagre de Santo António aos Peixes, não tem nada a ver com o sermão de Santo António aos Peixes, porque esse é Padre António Vieira no Maranhão, mas o milagre de Santo António aos Peixes começa exatamente na obstinação do povo que não o quer ouvir. Vocês não me querem ouvir, mas até os peixes vão-me ouvir. Ele foi falar para o lago e os peixes vieram ouvi-lo. E depois realmente não sei, há ali qualquer coisa nele que me atrai muito. Sim. Mas ele se calhar estava na ordem errada, ou não? Não, isso é ótimo como franciscano. Acho perfeito. Não era melhor como dominicano? Na ordem dos pregadores? Não, é verdade. Ele era tão bom orador. Não. Eu acho que o facto de ele ser franciscano estava verdadeiramente... Era muito importante também para a maneira como ele pregava. E ele sabia disso. Ele não teve facilidades em passar dos agostinhos para os franciscanos. Não foi fácil. Mas ele percebeu que era por ali. E ele não foi fazer o que queria, porque ele queria ir para o Norte de África e... Ser mártir. Não, ele queria pregar. Ele estava entusiasmadíssimo com estes. Pois. E não foi isso que Deus lhe pediu. Foi testemunha de outra forma. Pois. Não, mas ele foi muito importante na batalha com Hereges, não era? Ele preparava-se. Ele era considerado o martelo dos hereges. Martelo dos hereges, exato. É por isso que ele tem a Bíblia na mão e o menino. Sabes a história, que eu já te contei. Mas pode contar outra vez? Conta-se que ele estava-se a preparar, a fazer muito bem, a preparar o que é que ele ia dizer, e veio uma criança e disse, António, anda a brincar. Porque ele brincava com os pequenos. Disse, hoje não posso brincar contigo, estou aqui a fazer coisas sérias. Mandou o miúdo embora. Depois continuou a estudar, voltou o miúdo. António, anda a brincar connosco. Hoje não. Vai brincar, amanhã brinco convosco. Vai continuar a vê-lo a estudar. O miúdo volta. António, anda a brincar connosco. Assim, olha, eu tenho que dizer coisas muito importantes, vai-te embora. E o miúdo salta para cima da Bíblia e diz, tu vais dizer o que estás a preparar ou vais dizer o que eu tenho para tu dizeres? Eu percebi que era o menino de Jesus. Portanto, ele aparece, ele com a Bíblia e o menino em cima. Sim. Porque esse momento foi realmente marcante para ele. Já não me lembrava, mas de facto o Padre Nuno contou, é verdade. Não me lembrava disto. Padre Nuno, diga umas últimas palavras para quem nos está a ouvir sobre a unidade dos cristãos, o que é que nós podemos fazer, efetivamente, para termos uma igreja mais rica. A unidade dos cristãos vai ter que ser em Cristo e, de facto, percebendo que não só... para mim a Igreja Católica está certíssima, está num bom caminho, não quer dizer que não tenha coisas que não tenhamos de purificar e de melhorar em nós. Mas de facto perceber que os outros também têm riquezas, que os outros na história que fizeram separadas. Estou a falar sobretudo das igrejas tradicionais, estou a falar dos ortodoxos, estou a falar dos anglicanos, estou a falar dos luteranos, dessas grandes igrejas tradicionais, perceber que eles também têm pontos que até nós podíamos olhar e aprender alguma coisa com eles, sem deixarmos de ser católicos, mas estabelecendo sobretudo pontos. Talvez seja mais aquilo que nos une do que aquilo que nos divide. A questão é que aquilo que nos divide muitas vezes são coisas muito sensíveis. E é como aos irmãos, não é? Às vezes há irmãos que ficam desavindos. Eles têm muito mais coisas que os divide, mas aquilo que os divide muitas vezes são coisas muito sensíveis e que lhes faz sofrer muito. A unidade vai ter que ser em Cristo. E de facto temos que pôr Cristo mais à frente e presente na nossa vida do
do que querermos ser nós a suplantar os outros, de querermos ser nós a ter mais argumentos que os outros, do que querermos ser nós a saber explicar melhor que os outros. Pois, mas isto é uma tentação terrível, não é? Porque quando eu estou a falar com eles, vem-me à cabeça os meus argumentos todos. E eles vêm os deles, eu sei. E vai ter de... Se calhar neste momento já não é tanto a nível de cúpulas, porque todos os encontros que têm havido, não só bilaterais, mas outros, percebe-se que em termos de doutrina isto até nem é difícil. Em termos doutrinais, a declaração conjunta sobre a doutrina da graça foi importantíssima. Quando vamos ver os encontros bilaterais dos anglicanos com os romanos católicos, as partes finais eram altamente promissoras. Aquilo dizia que, de facto, percebendo-se bem Nossa Senhora, que ela não era semideusa, que nós não tínhamos propriamente um culto, mas mais uma veneração a Nossa Senhora, não podíamos comparar o culto como o culto de Cristo, embora nós também falemos do culto dos santos, é verdade. Exato. Mas quando se percebia que muitas vezes esses erros que apareciam era sobretudo pela ignorância das pessoas e não tanto por questões doutrinais, eles chegaram rapidamente perceberam que haviam pontes e até disseram, podemos começar a rezar em conjunto. Se calhar falta isso. Rezarmos em conjunto. E o Pai Nosso podemos rezar em conjunto. Já percebi que a Ave Maria não. Mas o Pai Nosso podemos. A missa... Mas porquê? Eu acho que não devia ser um problema, é tudo bíblico. Pois é, mas de facto... Não é? Para eles é um ponto... Os 2 primeiros dogmas não são questionáveis para os protestantes. E sobretudo isto, tudo o que nós temos de Maria tem que estar a apontar para Cristo e tem que estar ao serviço de Cristo. Se nós percebermos isso bem, se nós dissermos isso bem, eles também vão dizer que sim. Agora, o problema é quando somos nós. Não, o problema é eles também têm uma marrapata, não é? Porque eles depois ouvem qualquer coisa e dizem, estão a ver. Eles depois também exageram logo, não é? Dizem logo, estão a ver, eles já estão ali em Fátima outra vez, já estão ali com aquelas coisas. E de facto, Maria é aquela que diz fazer tudo o que eu vos disser, e sempre. E se isto ficar bem sublinhado, eu já vi histórias de alguns protestantes, que até... sim, por sinal, converteram-se ao catolicismo e que a Ave Maria teve um papel fundamental. Perceber Maria como mãe de Cristo, como mãe nossa e como modelo da Igreja. A Igreja é que é verdadeiramente nossa mãe. Pois não sei se era isto que tu querias em relação, mas portanto é pôr Cristo no centro, convertermos-nos todos a Cristo. E em Cristo. E, sim. Agora, também digo, não é... criarmos uma religião nova. Porque alguns diziam, não, temos que fazer aqui uma coisa, uma interseção e uma coisa nova. Nem pensa. Nem eles querem, nem nós queremos. Nem nós queremos. Portanto, quer uma tradição católica, quer a protestante, quer a luterana, têm coisas importantíssimas. Como é que vamos fazer tudo numa comunhão que não seja tudo igual, mas seja tudo verdadeiramente unido? Esse acho que vai ser o grande desafio. Não temos que ser uniformes, temos que ser unidos. E para as outras... isso, não é? Não, mas eu acabo por compreender. A unidade na pluralidade. Mas eu compreendo isso. Eu compreendo perfeitamente isso. Talvez São Paulo aí possa ajudar, não é? Diz o corpo é um só e tem membros diferentes. Tem vários membros. Tem que ser todos unidos. Tem que estar todos unidos. Sim, por exemplo, é um bocadinho isso o princípio das ordens, franciscanos, dominicanos, beneditinos, tudo. Mas não compares, mas aí nós não andamos à guerra uns com os outros. Não, mas já andámos na história. Já andaram entre si, quem é que tem mais santos, quem é que... Sim, mas isso são fé diversas, são coisas de miúdos, os irmãos também têm assim umas picardias uns com os outros para se... Pronto, mas é isso que eu estou a dizer, eu acho que... Isso não é mau. Mas é que, por exemplo, eu não vejo esse papel tanto com os evangélicos, por exemplo, com os batistas, não é? Aquela ala mais radical. A Igreja Batista, eu tenho algum respeito por ela, mas sim, os evangélicos pentecostais e sobretudo tudo o que são novas seitas, pois, quem sou eu para julgar, nem posso julgar ninguém, mas de facto, em termos formais, encontro ali às vezes muito do que são projeções pessoais a serem feitas e a querer se mostrar e a querer achar que sabe e que vê melhor e que percebe mais que os outros e que ele é que tem razão e os outros estão todos enganados. É o que é. Enfim. Vamos rezar pela unidade dos cristãos. Vamos rezar por isso. Sim, vamos rezar. E vamos fazê-la. Eu sou amigo de alguns que não são católicos e
e preza essas amizades e alimentando-as. Se calhar o primeiro ponto tem que ser entre teístas e ateístas, pronto, isso seria um brasileirismo, mas tem que ser ou não? Porque eu acho que nós estamos numa sociedade que já não tem o próprio Deus. Sim. Presente, não é? Portanto, se calhar aí tem que ser um ponto de ligação. Pois, o problema é que é a própria concepção. Isto era o fim, é? Pois era, mas isto já não foi. Pronto, mas é assim. O problema é quando nós falamos de uma concepção teísta e quando começamos a descrever a imagem de Deus, de 99,9% tu estás a ser idolátrico, tu estás ali a pôr a Deus como tu queres. A Deus nunca jamais ninguém o viu, o único que o viu é que dá a conhecer que é Jesus. De facto, ninguém vai ao Pai senão por Ele. Para mim a questão é mesmo essa, Cristo é que é o centro. E por isso, mesmo o diálogo interreligioso, eu vejo e gosto dele e acho-lhe piada, mas eu acho que nós não somos uma mera religião. Eu acho que nós nem nos deveríamos definir pelos nossos atos religiosos, que também os temos. Eu acho que nós somos uma fé. E Cristo vive e presente connosco é a única maneira de chegarmos ao Pai. Mas isso não encaixa na etimologia da religião? Da ideia do religare? Foi o Padre Nuno que falou isso uma vez na catequese. Sim. A religião, mas eu estava a ver a religião não em termos dessa palavra, se é religere, se é religare, estava a vê-la em termos de uma definição mais, digamos assim, mais... institucional? Sim, objetiva, que é a religião é um esforço do homem para chegar a Deus, enquanto que a fé é Deus que se revela ao homem. Pois, a religião é tudo, onde quer que haja um homem que diga assim, mas onde é que eu venho? Tem que haver um princípio, e é algo sobrenatural, é algo que me ultrapassa. Onde há uma pessoa qualquer que procura, através de algum rito, através de algum gesto, através de alguma oração, através de alguma palavra, através de alguma abertura pessoal, chegar a Deus, isso é um esforço religioso. É a pessoa que, quer religar-se, ou quer reler, ou quer chegar a Deus. Portanto, a religião normalmente tem o homem como o primeiro impulso, o homem que tenta saltar, o homem que é capaz de Deus, o homem que se sente atraído, o homem que procura. A nossa fé, pois, quer dizer, não fomos nós que encontramos Jesus, foi ele que veio ter connosco e que disse, eu estou aqui. E chamou os discípulos e fez tudo. Portanto, apanhou-nos de surpresa. Isso é completamente diferente. Entendes? Sim. E por isso, de facto, sim. Aqui depois, eu às vezes penso nisso, a dificuldade é como é que nós distinguimos Jesus de Maomé, por exemplo. Maomé também diz que é um enviado e não sei o quê. Mas nunca diz que é Deus. Não, mas diz que é um enviado. De facto, Maomé escreve e fala de coisas e tenta arranjar em si mesmo a credibilidade para isso. Jesus não escreve nada, Jesus faz, Jesus fala, e são outros que testemunham Jesus, são os apóstolos que testemunham Jesus. De facto, aqui nós temos, embora o próprio tenha dito essas palavras, e tenha dito, e tenha-as afirmado, mas ele disse, olha, se não acreditem em mim, acreditai ao menos pelas obras que eu faço. Olhai para isto. E mesmo aqueles que não o recebiam, não acreditavam perante os milagres, eles diziam, epá, este homem está a fazer milagres, nós não acreditamos nele, este homem é mau, é por Beelzebul. E quando eu percebi pela primeira vez assim, epá, os outros também viam, e também arranjaram uma justificação para isso, estamos aqui perante uma coisa séria, o tipo fazia coisas. Agora, tu tens que definir, é por Beelzebul ou é mesmo filho de Deus? Exatamente como Jesus depois descreve assim, olha, uma casa dividida contra si mesmo, não pode. Se Beelzebul se dividiu, que bom, mas se não, então quer dizer que o dedo de Deus está mesmo aqui. Cristo não se limita apenas a tentar arranjar uma credibilidade pela palavra ou pelos argumentos. Ele faz, vive, morre, ressuscita. E são outros que nos dão testemunho disso. Não é Maomé, é ele mesmo, coitado, e tem que lá andar e tudo mais. Cristo não. É diferente. Pois. Muito diferente. E depois... Mas deixa a sua igreja, não é? E depois é exatamente isso. É um ato plural. Quer dizer, não é um discípulo, não são dois, são 11. Diferentes. Muito diferentes. Que até dizem que não se entendiam uns com os outros, que estavam a saber quem é que é o melhor. Exato. E tudo mais. Gente simples, gente do campo, gente que teve medo, gente que fugiu, gente que de facto não estava minimamente preparada para aquilo.
e foi a força do Espírito Santo que os foi moldando e foi fazendo serem o que eles são. Não tem nada a ver com o islamismo. Não tem. O islamismo tem quase uma lógica ali, o texto é escrito todo de uma penada só pelo... Nós não. Começar logo por estes livros todos e por Cristo e pelos apóstolos e pelos 4 evangelhos. Não tem nada a ver. Tem nada a ver. Por muito respeito que eu tenho pelo Maomé, sim, mas não estou nada convencido que ele fosse realmente enviado por Deus. Pois. Acha que é mais político do que uma afirmação? Pelo que eu estudei, sim, mas respeito, hein? Não, sim. Mas não. Eles acreditam em Jesus sendo um profeta, não é? Que era uma teoria que estava muito difundida na altura, até em alguns apócrifos e tudo mais, não é? Jesus não seria... Ou seja, Jesus era o Filho de Deus, mas nunca era Deus, não é? Era este profeta. Mas que depois também se contradiz. Eu ainda há bocado estava a ver um vídeo sobre isto, que é, eles estavam a dizer, não, mas Jesus vai voltar para julgar o mundo. Mas Jesus não é Deus, mas vai voltar para julgar o mundo. Porquê? O Islão, infelizmente, é um livro que se pode... O Corão. O Corão é um livro que se pode oferecer a várias interpretações. E eles também têm esses problemas lá entre eles. Eu sei pouco sobre isso, portanto não entrarei muito por aí. O que entro realmente é pela fé em Cristo e, de facto, por esta loucura que é acreditar que Ele está vivo e que Ele está presente no meio de nós e é Ele que nos guia. E por isso, não só para o ecumenismo faz todo o sentido por Cristo, então, é Ele. Não estamos aqui por outra coisa, é por Ele. Ele é o Filho de Deus, é o Salvador. Não faz sentido nenhum não nos entendermos uns com os outros, ponto. Temos riquezas, temos diferenças, temos isso tudo, mas nele procuraremos essa unidade. No diálogo interreligioso, que foi por aí que eu comecei. Exato. Eu aí vejo diferente. Vejo o que são religiões de pessoas que têm realmente esta apetência, este desejo, e vejo-nos a nós, como aqueles que têm esta missão de falar da fé. Pronto, e a semente está lançada, não é? Sim. Obrigado, Padre Nuno. Ficávamos aqui mais não sei quanto tempo, mas certamente que tenho que voltar. Porque eu gostei deste modelo de estar assim. Pergunta a eles depois. Sim, mas pronto, vamos nos despedir. Mais uma vez, se vocês tiverem gostado, subscrevam, deixem o vosso like e comentem. Digam também o que acharam, que é muito importante para nós. Agradecer novamente ao Padre Nuno e até ao próximo vídeo. Um abraço.